Tito Moraes já está aqui em estúdio. Olá, Ora, Tito, viva. bem-vindo. Então, eu não tenho direito a castanhas. Francamente. Geral? Estou a brincar. Ai não, isto é assim. Não me lançam estes desafios e depois deixam-me. Comes é só no final. Sim, senão não digo nada, não é? Olha, Tito, eu comecei por falar, por dizer o tema. Aliás, eu vou comer enquanto tu falas, Bom porque ainda São não experimentei. Martinho. Bom São Martinho. Olha, e estava a falar daquele caso muito recente, vamos falar do aliciamento de crianças e jovens no mundo online, e estava a lembrar-me daquela criança que foi um método muito eficaz de capturar pedófilos espalhados pelo mundo, incluindo o nosso país, que foi aquela criança feita em computador. Exatamente. Isso foi muito bem pensado. Não devia ter sido divulgado. Agora pois, há essa, digamos, essa visão, porque de alguma forma poderá servir de um alerta. Mas se nós também não divulgarmos, digamos, os progressos que se vão fazendo, as outras pessoas também não vão partilhando desse conhecimento. Pareceu-me extremamente interessante esta operação e as pessoas às vezes indignam-se e com razão quando leem que em resultado desta operação em Portugal não vai acontecer nada. E isso prende-se com aspectos formais segundo a qual a operação foi dirigida. Estás-me a dizer que estes dois pedófilos apanhados... Foram três. Exato. Porque essas vão provas, continuar em casa? segundo a legislação portuguesa, eles estarão identificados através dessa organização que forneceu os dados à Interpol, mas os métodos utilizados, segundo a legislação portuguesa, não têm provimento. Agora, o que pode acontecer... O que te parece essa opinião? É triste que seja assim. Pois eu também acho. É triste que seja assim. Mas há outras situações, ou seja, esses dados chegando à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária pode desencadear uma investigação porque há suspeitas. E havendo suspeitas, essas pessoas podem ser alvo de uma investigação e serem, por exemplo, vir-se a verificar que têm na sua posse materiais ou vir-se a verificar que cometeram outro tipo de crimes. Portanto, não vamos perder a esperança de que esta operação não resulte em nada. Não, há elementos que podem suscitar uma investigação. Outro aspecto positivo é que a Procuradoria-Geral da República chamou a si também tudo quanto tem a ver com a criminalidade ligada ao abuso sexual de menores. Portanto, há uma responsabilização grande aí na área pela Procuradoria-Geral da República ao assumir as investigações nesse âmbito, e acredito que as coisas corram de uma forma mais célere. Esta investigação é de uma organização não governamental holandesa e visou sobretudo, e acho que a esse nível terá conseguido, sensibilizar os governos e as autoridades policiais para, perante esta nova realidade com que somos confrontados, temos que adotar novas formas de investigação. E a Sweety, que é essa boneca virtual, poderá ser uma delas. Eles desenvolveram um kit para fornecerem às autoridades policiais dos diversos países que as podem contactar, no sentido de ajudar e facilitar a investigação deste tipo de situações. Isto prende sobretudo, e a operação parte daí, sobre um fenómeno que se verifica sobretudo em países subdesenvolvidos, que é... A Sweety tinha um ar assim meio... Era filipina, sim. E procurou-se, digamos, criar... Porquê? Porque as Filipinas e outros países asiáticos verifica-se um fenómeno que é os turistas que já estão mais alertados ao chamado turismo sexual, porque correm riscos também visitando esses países, começam a fazer remotamente através da internet. E é uma forma de chamar a atenção para essa realidade. Nos países desenvolvidos que visitam virtualmente ou presencialmente esses países, há uma outra série de fenómenos que é adolescentes que se filmam a pedido e muitas vezes a troco de carregamento de telemóveis. Houve um livro publicado em 2007, por exemplo, que focava muito isso. 2 investigadores que visitaram salas de chat e onde detectaram esse tipo de situações. Portanto,
A legislação portuguesa prevê já o crime da importunação sexual, mas só há um caso na jurisprudência portuguesa e a pessoa foi ilibada. E não prevê o aliciamento sexual através da internet, porque há uma diretiva europeia que ainda não foi transposta para a legislação portuguesa. Portanto, depreendo pelas suas palavras que na Europa será tratado mais ou menos da mesma forma, sem muito impacto na eficácia este método, mas provavelmente noutros países há pedófilos que podem ser presos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum este tipo de operações, as polícias fazem este tipo de operações, não só no domínio do abuso sexual de menores. Houve um programa de televisão que se chamava To Catch a Predator, que foi muito famoso nos Estados Unidos, e atualmente há um programa que se chama Car Bait, em que eles fazem a mesma coisa com um automóvel, deixam um automóvel aberto com as chaves na ignição para ver se as pessoas tentam roubar o carro, não é? E tem havido outros programas onde isso é feito. E esse tipo de metodologias cria alguns problemas em termos éticos, e daí que nem todos, e ao nível mesmo do Estado de Direito, e daí que nem todos os países ainda tenham adotado esse tipo de legislação. Tito, o que é que pelo aquilo que acabámos de perceber, em Portugal há muitos métodos que não funcionam e que são eficazes. De que forma é que os pais se podem sentir seguros quando se apercebem de determinados atos na internet por parte de adultos junto dos seus filhos? Ok, primeiro é preciso termos assim a noção que nem todas as crianças e todos os jovens e adolescentes se ligam à internet para a primeira pessoa que lhes aparece a pedir para eles se despirem e para terem atos sexuais através de uma webcam. Portanto, isso não corresponde. Felizmente, a maioria dos jovens são bem integrados, têm a cabeça arrumada. Agora, há muitas outras situações em que isso pode acontecer. Recentemente foi notícia de uma professora, também por questões ligadas com necessidades económicas, que o fez a partir de uma escola. Os jovens também o podem fazer por questões de necessidade económica. Podem o fazer por questões relacionadas com baixa autoestima, por sentimentos de não terem com quem confidenciar. E o importante aqui sim é nós conseguirmos estabelecer uma relação com os nossos filhos. Muitas vezes nós podemos ter a percepção que está tudo certo, está tudo arrumado, mas às vezes há rapazes e raparigas que são mais propensos ao risco uns do que outros. E o mais importante aí é, porque muitas vezes jovens que caem neste tipo de situações são depois chantageados porque a pessoa que os solicita para esses atos sexuais através das webcams registram fotograficamente ou em vídeo esses atos e depois usam isso como forma de chantagem. E aí o que é importante é os pais terem uma relação aberta com os filhos para que aconteça o que acontecer, se eles cometerem essa asneira, nós estamos lá para os ajudar a desenrascá-lo dessa situação. E eu tive uma experiência com uma pessoa conhecida em que uma filha de 13 anos foi vítima de uma situação dessas e teve a coragem de contar à mãe. E isso permitiu a Polícia Judiciária desencadear uma operação que deteve em flagrante o fulano que a estava a assediar em Lisboa. Em 2008. Qual é o problema? É que esse fulano foi detido em 2008. E foi solto. E continua em casa, visita centros de acesso à internet, tem página no Facebook, portanto continua livremente. E, entretanto, já passaram 5 anos e para uma mãe que se prestou a que a filha funcionasse como isco numa operação policial. Uma jovem que na altura, 13 anos, cometeu uma asneira. Continuar a ver a pessoa que a chantageou, que abusou ao fim e ao cabo da imagem dela a circular livremente é complicado. Por isso é bom que a Procuradoria-Geral da República assuma este tipo de casos. Exatamente. Esse é outro aspecto, é que tenho visto muitos comentários no Facebook e isto desperta as emoções. A ira, não é? Exatamente. E nós temos, por um lado, também ter algum controlo a esse nível, e é importante que a legislação que existe, que de facto se cumpra e que seja utilizada.
não é? Porque senão não vale a pena termos leis que depois não servem para nada. Tito, isto é um assunto que não se esgota, porque com certeza, e infelizmente há muitos pais que vivem este drama e é preciso deixar sempre aqui bons conselhos que nos chegam através do Tito. Deixar só uma última coisa. Sim, eu tenho alguns artigos no site sobre isto. Um em particular, que é sobre o aliciamento sexual de menores através da internet, que descreve como é que normalmente os predadores sexuais abordam crianças e jovens. É importante os pais lerem e falarem com os filhos sobre esse tipo de abordagens para eles estarem despertos para elas. Deixamos então a sugestão, visitem Miúdos Seguros na net. E mandem-nos as perguntas que tiverem. Claro, boas perguntas para serem respondidas aqui à terça-feira de 15 em 15 dias. Muito obrigada, Tito, pela presença. Não, obrigado. Vamos